Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso módulo de Kanban para acompanhamento e também atualização de chamados. Bom, quando a gente fala de Kanban, a gente precisa criar quadros e colunas inicialmente. Nessa tela aqui eu estou mostrando para vocês alguns quadros que eu tenho criado. Então eu tenho criado um quadro para o meu time de suporte, para o meu time de desenvolvimento e vou trabalhar nesse quadro aqui com vocês, ok? Então vamos lá. Estou aqui na minha parte de colunas, tá? E vou pegar a primeira coluna desse quadro aqui, que é de chamados abertos que eu já tenho criada, para falar um pouquinho. Então vamos lá. Quando a gente vai criar uma coluna, a gente define o nome, se essa coluna está válida ou não para ser exibida, o grupo que tem permissão de visualização, e nessa parte de configurações aqui a gente define os filtros. Então, quais chamados eu quero que sejam exibidos nessa coluna? No meu caso, eu gostaria que fossem exibidos chamados do meu usuário que estejam no estado aberto e novo, tá? Mas é possível colocar fila, prioridade, todos os parâmetros que a gente utiliza de busca no sistema a gente consegue colocar aqui. Inclusive campos dinâmicos, campo de processo e atividade, dá para adicionar bastante filtro aqui, tá? Na parte de baixo de configuração de visão, a gente tem algumas opções. Ordem de severidade é como que a gente gostaria que fossem exibidos os chamados, em ordem ascendente ou em ordem descendente. Ascendente por prioridade, por idade, por atendente, tá bom? Então aqui eu estou exibindo por prioridade. Limite máximo de chamados na coluna. Quantos chamados eu gostaria que fossem exibidos no máximo nessa coluna? 15 chamados. Ordenação manual. Esse checkbox aqui, ele significa que eu posso mover esses chamados dessa coluna para outras colunas, então eu posso realizar alterações, tá? Então eu vou colocar aqui. Iniciar colapsada eu vou falar um pouquinho depois para vocês, e essas opçõezinhas aqui de baixo também eu vou falar um pouquinho depois. Parâmetros após mover para esta coluna. Essa configuração aqui se refere a o que eu gostaria que acontecesse com um chamado caso ele fosse movido para essa coluna que eu estou configurando. Então, como eu trabalhei com o filtro de estado aqui, eu posso falar para ele assim, ó. Se um chamado for movido para essa coluna que está em estado aberto e novo, eu quero que o estado dele vá para aberto, ok? Então, eu vou enviar isso aqui. Ok, então essa primeira coluna nós já tínhamos configurado e eu já apresentei. Agora, nós vamos criar uma outra coluna. Eu vou duplicar aqui e nós vamos criar uma segunda coluna ali. Ok? Então eu dupliquei e eu vou criar aqui, ó, chamados encerrados. Para o meu usuário, eu vou alterar os estados aqui para pegar solved fechado com êxito, ok? A ordem de severidade vou manter, ordenação manual vou manter, tá? E quando for movido para essa coluna, eu quero que o estado do chamado mude para solved, ok? Resolvido. Ok, agora a gente vai para a parte dos quadros. Vamos trabalhar com aquele quadro lá de chamados. Então, aqui no quadro eu defino o nome, as colunas que eu gostaria que fossem exibidas, a cor do quadro, a cor da fonte do quadro, da mesma forma que na coluna, o grupo e a validade, tá? Aqui nós temos já chamados abertos e agora eu vou adicionar esse de chamados encerrados que nós criamos. Pronto, já salvei. E agora eu vou voltar aqui para o meu quadro. E a coluna de chamados encerrados já está exibida aqui, ok? Então, como eu falei para vocês, é uma nova forma de visualizar os chamados de acordo com os parâmetros que a gente configura. Então, aqui eu estou vendo os chamados que estão abertos no meu nome e que estão os chamados que estão abertos no meu nome, e aqui os chamados que estão encerrados aqui também estão no meu nome. Eu quero fechar esse chamado aqui de melhoria na integração com o WhatsApp, vou movê-lo para essa coluna aqui, tá? Já movi, se a gente entrar aqui no chamado, a gente vai ver que o estado já foi alterado, tá? Então, vamos abrir aqui, ó, estado fechado com êxito, tá? Então, já tivemos essa alteração aqui, ok? No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os botões que a gente pode exibir aqui, as ações que a gente pode ter,
Vou falar um pouquinho sobre colunas read only, onde a pessoa não pode alterar nenhum parâmetro, é só para visualização mesmo, tá? E vou falar um pouco mais das configurações do Kanban. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.